Bom, os recadinhos de sempre, terapia em promoção para você que está com problemas emocionais, teve contato com pessoas narcisistas, border, chama o Dinei, aproveita a promoção aí e venha cuidar das suas emoções, venha resolver questões pontuais, porque a coisa está bem séria, tá? O negócio está complicado. Então, aproveita a terapia em promoção, descrição do vídeo aqui está o meu contato, você pode me chamar lá, marcar sua sessão, que nós estamos à disposição para te ouvir, te orientar e te dar uma vida satisfatória, digna, que é isso que nos é tirado, beleza? Eu tenho visto algumas pessoas, elas reagindo à famosa machosfera, né? Se é que eu posso chamar assim, a machosfera. E eu tenho visto algumas pessoas falando algumas coisas que não faz nenhum sentido para quem tá dentro do contexto, né? Acho que para quem tá fora existe uma má vontade, assim, eu sinto uma má vontade. Quando a opinião é masculina, eu sinto uma má vontade. Isso aqui vai virar corte, tá? Essa live aqui vai virar cortes para vídeo. Então, eu vou abordar alguns temas. E quando isso aqui virar vídeo, a gente pode aprofundar um pouco mais nos comentários lá e etc. Eu não vou reagir a vídeo aqui porque eu não quero problemas no meu canal. Mas eu vi algumas pessoas com umas ideias infelizes, né? Alguns espantalhos. Como sempre, né? Quando vai falar da machosfera, usam uns espantalhos. Algumas pessoas, elas associam o meu conteúdo com a Red Pill, né? A famosa Red Pill. Eu não me considero Red Pill, nada disso. Eu só me considero uma pessoa que tô vendo o que tá acontecendo. O único rótulo que eu carrego é de cristão. Esse rótulo eu faço questão de carregar. Eu tenho minhas queixas, com muitas coisas da comunidade, né? Masculinista. Tenho minhas queixas, não tenho medo de falar. Mas eu tenho mais concordância do que discordância, né? E é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu percebo um malabarismo social. O que é que pega? Quando o homem ele tentou falar dos seus problemas socialmente, algumas pessoas não deram ouvido. O homem tentou conversar com sua família, tentou conversar com a sociedade, tentou conversar no seu trabalho, com amigos próximos, e sempre que os homens falavam das suas dores, esses homens eram ridicularizados, se fazia chacota com o que eles diziam. Então o homem, pela primeira vez na história, ele conseguiu um espaço para chamar de seu. Que é o homem se juntou na internet para falar sobre as suas dores, suas mazelas. Não só sobre isso, também sobre suas conquistas, sobre várias questões importantes e pontuais. O que eu percebo é uma má vontade quando esses homens estão reunidos falando o que eles pensam. O que eu tenho percebido? Quando algum assunto masculino fura a bolha, ele não quer tratado como de fato é. Sempre tentam colocar nesses homens que estão falando sobre as suas dores, sobre as suas conquistas, sobre as suas dificuldades, sempre tentam colocar nesses homens o carimbo de alguma coisa. Ou eles são misóginos, ou eles são machistas, cuidado com esses homens, eles são perigosos, são homens que odeiam mulheres, e isso aqui tem uma crítica a fazer, e vou fazer já já. Eles odeiam mulheres, são homens frustrados. Bom, digamos que eu tive um relacionamento ruim, a minha esposa ou minha namorada me machucou. Me traiu, me enganou, me fez uma falsa acusação, por exemplo, colocou em mim uma Maria da Penha indevida. Como é que eu vou me sentir depois disso? Eu vou me sentir uma pessoa frustrada. Todo mundo que passa por uma dor vai ficar frustrado. Mas parece que o homem não tem o direito de ficar frustrado.
A frustração masculina é vista como fraqueza. Aí que está o problema. Eu aqui no meu pequeno espaço tenho tentado aconselhar os homens, principalmente os jovens, a não ser raivosos, não ser ressentidos, não xingar mulheres, não partir de fato para o discurso ácido. Eu tenho feito a minha parte aqui. Mesmo assim, eu sou chamado de tudo isso. Por quê? Porque, repetindo, pela primeira vez na história, homens estão conversando sobre o que eles sentem, sobre as injustiças que eles passam. Só que onde é que está pegando o problema? É que eu percebo que é um espaço exclusivamente masculino. O problema é esse. Não tem aqui uma mulher ditando as regras do que pode, o que não pode, como pode falar, o que pode falar. Não tem uma mulher aqui ditando as regras. Claro que no meu canal tem muitas mulheres, e até no meio masculinista também tem muitas mulheres. E no meu trabalho aqui, no meu espaço, as mulheres elas podem falar, vão falar quando quiserem, mas via de regra é um papo mais masculino. Então, como é o homem que está falando das suas dores, sem medo, sem insegurança, falando do que passou, do que viveu, isso assusta muita gente. Por que assusta, Ednei? Porque existe uma narrativa que todo homem ele é mau por natureza. E quando homens se reúnem para falar que eles passaram por problemas com mulheres que foram ruins, perversas, que foram tão más quanto alguns homens são, surge um problema. A narrativa do homem é um problema para a narrativa de lá. Porque como pode tantos homens juntos, falando das suas dores, do que passou com mulheres, das injustiças, como pode esses homens ter tantas provas de que isso é verdade, se a gente que é vítima? E eu não estou aqui dizendo que não tem mulher vítima, tá? Tem mulher vítima mesmo. Tem homens que são ruins, não controlam a sua raiva, tem problema com droga. Tem, existe esse perfil de homem. Mas quando os homens se reúnem, e a minha história aqui em Salvador é a mesma história de Francisco, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, no Ceará, é a mesma história, a narrativa começa a perder força. Porque homens que nunca se viram contam as mesmas histórias, contam as mesmas situações, as mesmas injustiças que passaram com mulheres. Então aí começa a ter problema. O problema não é falar sobre, é falar sobre de um ponto de vista masculino. Quando as mulheres se reúnem para falar das suas dores, eu não acho errado. Não me incomoda. Por exemplo, quer ver? Não me incomoda, por exemplo, quando as mulheres fazem vídeos falando que os homens são lisos, são frouxos. Se esforça para gostar de mulher, isso não me incomoda. Já me incomodou em algum momento da minha vida, mas hoje não me incomoda mais. Já passou. Então eu não acho errado mulheres se juntarem para falar do que elas pensam. Eu acho tranquilo. Mas é por que os homens, quando se juntam para falar sobre as suas situações, é misoginia? Esse é um problema. Então, Adnei, o que é misoginia hoje? Eu não sei dizer. Por exemplo, o meu canal é visto como um canal misógino, olha só. Eu sou visto como um terapeuta machista. Não tem problema nenhum, tá? Pode achar que eu sou. Não tem problema nenhum. Mas assim, as pessoas que convivem comigo sabem que não procede. As minhas pacientes mulheres sabem que não procede. O meu discurso é o contrário. O meu discurso é o oposto. Não xingue mulher, não fique discutindo na rede social, evite o discurso de ódio, evite chamar mulher de colher. E eu combato isso. Mas mesmo assim, eu sou visto como machista misógino. Por que isso acontece? Porque o meu espaço também é um espaço que fala da dor masculina. E como ousas falar da dor masculina? Porque o que acontece? Quando eu falo da dor masculina, eu não estou silenciando a dor feminina. Talvez
tem mulheres que nem sabem como agir em certas situações, porque não tem um homem falando para ela como ela tem que. Ó, isso aqui incomoda, isso aqui incomoda. Então, eu tenho muitas pacientes mulheres que eu já ajudei, que foi exatamente por eu ter esse ponto de vista de falar como eu falo, que elas se sentiram à vontade para me procurar. Percebeu? Então, o problema que eu percebo não é sobre falar das situações. Eu acho que a questão é, não tem uma mulher no ambiente para dizer o que pode ou o que não pode ser dito.